texto para a nossa meditação hoje é lá no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, no capítulo de número 15. Abra sua Bíblia, ou então pegue aí no seu celular, Evangelho de João, no capítulo de número 15. Eu vou fazer a leitura desse texto que nós vamos meditar, do verso 1 até o verso de número 16. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. E nós a lemos com muita reverência. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o poderei dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e à semelhança do ramo, e secará. E apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Amém. Glórias a Deus pela palavra do Senhor, o nosso Deus. Nosso tema, o discípulo produtivo. Amados, Deus, desde o princípio da criação, Ele nos cobra essa produtividade. Porque o Senhor nos colocou neste mundo para cuidar, né? Para zelar, para realizarmos o cuidado pela sua criação. É nossa responsabilidade, não é tema hoje, né? Mas é nossa responsabilidade ter essa consciência, né, do cuidado com a natureza, né? O cristão é o principal que tem que ter essa consciência do cuidado com a natureza, no que diz respeito à reciclagem, no que diz respeito, né, ao não desperdício, né? Porque nós somos colocados aqui para cuidar da criação do Senhor. Então nós temos que estar pensando a respeito disso. E nessa área também precisamos ter a nossa produtividade. Olha só, lá em Gênesis capítulo 1, o verso de número 27 e 28, a Bíblia diz assim, ó: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse:
sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Então, é a missão, é a função nossa, né? Fomos abençoados por Deus. Lá diz, olha, e o Senhor criou e os abençoou. O Senhor nos abençoou para ser bênção. O Senhor nos abençoou para cuidar da natureza, para fazer com que ela produza, fazer com que seja bem administrado, bem cuidado, né? E assim sucessivamente em todas as coisas. Então, o ser criativo e ser produtivo já é algo que o Senhor exigiu de nós lá desde o início, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e toda a criação é do Senhor nosso Deus, e Ele nos colocou para que sejamos mordomos dEle, administradores deles, né? Lá, a partir do Jardim do Éden, nesse cuidado todo especial com a natureza e com este mundo no qual o Senhor nos colocou. Agora, hoje, nós não vamos falar sobre esse cuidado, com a responsabilidade do cuidado com a natureza, né? Mas nós vamos falar aqui hoje sobre o discípulo produtivo no que diz respeito à nossa vida espiritual, no que diz respeito à nossa comunhão com o Senhor, no que diz respeito às nossas orações, no que diz respeito à nossa vida no nosso cotidiano, e como é que nós precisamos viver para que sejamos discípulos produtivos, para que sejamos alguém no qual o Senhor tenha gozo, tenha prazer, tenha alegria em dizer que nós somos teus servos, que nós somos teus discípulos, que nós fomos chamados por Ele, como Ele mesmo diz aqui. Então, em primeiro lugar, nós queremos destacar aqui, né, é a figura da videira. Né, a figura da videira. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus afirma isso, né? Olhando aqui, amados irmãos, para essa figura que é trazida lá do Antigo Testamento, porque a Bíblia ela é uma só, né? De Gênesis até Apocalipse. Lá no Salmo de número 80, o verso número 8, diz assim, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Nós temos aqui o povo de Israel como sendo a videira do Senhor, né? Porque a vinha pertence ao Senhor dos exércitos, né? E esta videira era o povo de Israel. Lá em Isaías 5:7 diz assim, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos o povo de Israel como sendo a videira do Senhor, né? Aquela videira que o Senhor plantou, que o Senhor cuidou e que o Senhor tem todo esse cuidado sobre ela. Só que o que aconteceu com essa videira que o Senhor plantou, que o Senhor regou, que o Senhor cuidou? Infelizmente, né? Essa videira que é o povo de Israel, né? Se desviou dos caminhos do Senhor, se afastou do Senhor. Em Jeremias 2:21, ele diz assim, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Então, o Senhor está dizendo aqui que Israel se tornou uma planta brava, né? Uma vide brava, não uma vide boa, mas uma vide brava, não uma planta boa, mas uma planta ruim, porque Israel se afastou da presença do Senhor. Agora, nós vamos olhar para o Novo Testamento, né? E no Novo Testamento nós vamos encontrar, amados irmãos, Jesus falando que Ele é a videira, mas Ele não é a videira lá de Israel. Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. E aí como é que nós vamos entender essa videira verdadeira? Porque Ele também saiu de um ramo de Israel. Ele é filho de Davi. Então Ele saiu, né? Só que daquela videira brava surgiu este, né, ramo que é Jesus Cristo, a videira verdadeira. Nós olhamos na parábola
dos lavradores maus, lá em Mateus capítulo 21, Marcos capítulo 12 e Lucas 20, Jesus reformula ali, né, o sentido simbólico dessa videira, né, como a nação de Israel. E coloca agora, né, os arrendatários da vinha como a nação de Israel. Nesse texto ele coloca os arrendatários como sendo, né, a nação de Israel. E os arrendatários, o que eles fizeram, né, enquanto o Senhor estava fora? A Bíblia diz que eles, né, mataram aqueles que foram enviados por parte do dono da vinha. E aí então Jesus também nesse texto diz que, né, eles mataram os servos. E quem são os servos do Senhor? Os profetas que foram enviados ao povo de Israel. Eles não ouviram os profetas. E muitos profetas, né, foram mortos, né? Até João foram todos mortos, né? E esses profetas, eles foram enviados por quem? Eles foram enviados por Deus. Mas eles não foram aceitos. Eles não foram recebidos. Então, nessa parábola aqui, Jesus começa a revelar exatamente essa mudança de figura. Não mais Israel como a videira, mas Israel como os arrendatários da videira. E que quando o Senhor mandou os seus profetas, eles não quiseram ouvir os seus profetas. Eles não aceitaram o recado de Deus para eles. Mas aí, a Bíblia diz que o dono, né? O dono aqui da parábola dos lavradores maus, né? Executou todos os arrendatários, né? E colocou no lugar deles. Lá no Mateus 21, 43, diz assim: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Isso foi feito porque Israel não produzia fruto. No Antigo Testamento, então, Israel era a videira, né? Era a vinha. A videira agora é concentrada na pessoa do próprio Cristo. Eu sou a videira verdadeira, né? Então, Jesus agora é a videira. E é interessante, amados irmãos, observar essa palavra, né? Videira. A expressão, né, é aletinos, que significa real ou genuíno. No Antigo Testamento, videira é sempre vista no seu aspecto de degeneração. Está lá em Ezequiel e também Oséias. Mas em Jesus é outra realidade. Em Jesus, ele é a videira verdadeira, que pode alimentar a todos os seus ramos, que pode fazer prevalecer todos os seus ramos. Então é o que nós vamos ver aqui. A produtividade dos ramos, né? Lá no versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Fazendo aqui o paralelo com né, com a parábola aqui dos trabalhadores ou dos lavradores maus, né? No Antigo Testamento, Israel se prostituiu, Israel se afastou do Senhor. Mas agora Jesus, ele chega e diz que ele é a videira e todo ramo que estiver nele, né, não der fruto, ele corta e lança fora. Opa, espera um pouquinho, é uma exigência isso, né? Aqui Jesus fala exatamente a respeito do princípio da produtividade, né? Nós somos cristãos, estamos ligados à videira verdadeira, nós precisamos produzir. Nós precisamos produzir. Porque ele diz aqui, ó, aquele ramo que não produz, ele corta e é lançado
lançado fora, né? Então, precisamos refletir muito a respeito dessa questão do quanto nós estamos sendo úteis no reino de Deus, né? Do quanto nós estamos sendo verdadeiros ramos que estão ligados a Cristo Jesus, né? Bem, vamos lá falar um pouquinho sobre esses ramos aí, né? A existência desses ramos baseia-se onde? Na escolha divina, né? Então, não sou eu que decido ser cristão ou não. É Jesus que nos chama, né? Nós vamos ver lá no versículo 16, que nós já lemos, né? Então, quem são os ramos dessa videira verdadeira? No Antigo Testamento foi Israel, né? Mas agora, né, quem são os ramos dessa videira verdadeira? Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, Jesus, que é a videira verdadeira, né, decidiu que a ele fosse ligado alguns ramos, né, e ele escolheu cada um desses ramos, né? Não fosse vós que me escolhesse, mas eu que escolhi a vós outros. Então, primeira coisa, Deus te escolheu. Quando Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança e colocou para que eles fossem produtivos lá em Gênesis. Agora aqui, Jesus nos escolhe. Nós somos escolhidos em Cristo Jesus para que sejamos também produtivos, né? William Barker, comentando, né, a respeito desse trecho, ele faz uma lista de coisas, né, que a respeito dos eleitos, né? Lá no versículo de número 11, nós somos chamados para a alegria. Fomos chamados para a alegria no Senhor. No versículo de número 12, nós somos chamados para o amor do Senhor nosso Deus, praticarmos esse amor do Senhor nosso Deus. Do versículo 13 ao 15, para sermos amigos de Jesus, para caminharmos e andarmos com o Senhor nosso Deus. No versículo 16, para sermos embaixadores de Jesus, levar o evangelho aqui sobre a face da terra. No verso 16 também, né, para sermos membros privilegiados da família de Cristo Jesus. Não foste vós que escolhestes, foi eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos. Então nós somos inseridos na família de Cristo Jesus. E para que vivamos, amados irmãos, esses privilégios, vamos lembrar aqui a alegria, o amor, sermos amigos de Jesus, sermos embaixadores de Deus aqui no mundo, né? E sermos membros privilegiados da família de Cristo Jesus. Nos assentarmos à mesa, fazer parte desse reino maravilhoso, que é o reino de Deus, implantado aqui na terra, através de Cristo Jesus e vivido pela igreja aqui na terra. Então, você é esse ramo. Você foi separado pelo Senhor nosso Deus. Bem, esse é o privilégio, né? Esse é o privilégio de ter esse ramo escolhido pelo Senhor, né? Mas nós temos um dever. Nós temos dever como ramos. Tem o privilégio de ter se tornado ramo, mas tem também o dever como ramo, né? Assim como o Senhor criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, e colocou para cuidar do jardim do Éden, deu ordem lá para eles, né? Olha, vocês precisam ser fecundos, vocês precisam se multiplicar, vocês precisam encher a terra, vocês precisam sujeitar a terra, isto é, dominar a terra, administrar tudo. Agora, na videira verdadeira que é Cristo Jesus, na qual nós que fomos escolhidos e estamos inseridos, somos chamados, amados irmãos, também a produzir, né? Lá no verso de número 2, ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, né? Qual é a motivação para nós? Todo ramo que não produzir, ele for, mas aquele que produz, ele poda para que produza mais fruto ainda. Então ele limpa para que produza mais fruto ainda.
Então, o Senhor espera, né, que nós não sejamos cortados. Ele não quer nos cortar. Ele quer, sim, que nós possamos produzir muitos frutos e, sendo cuidados por Ele, produzir mais e mais frutos. Qual é a motivação, então, para nós vivermos uma vida produtiva? Saber que o Senhor está cuidando de nós, para que cada dia estejamos produzindo mais e mais frutos, né? Bem, o ramo, para produzir, necessita de alguma coisa que o Senhor coloca aqui nesse texto, né? Nesta parábola aqui. É a respeito do permanecer em Cristo Jesus. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam, né? Mas nós precisamos permanecer em Cristo, para que nós possamos, né, estar produzindo esse fruto. Estamos produzindo, nos alimentando ali da seiva que é Cristo Jesus, né? Porque isso vem, esse alimento, no nosso dia a dia, né? Ele vem através da leitura da palavra e também da nossa vida de oração. Quanto mais nós nos aplicamos à leitura da palavra, quanto mais nós nos aplicamos à oração, né, mais nós extraímos, né, alimento de Deus para as nossas vidas. Nos colocando no lugar do ramo, né, nós estaremos nos alimentando do Senhor, né, e jamais iremos murchar e jamais iremos secar, mas seremos um ramo produtivo. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que permaneçamos nele. Nós temos um problema muito sério, né? E nós somos muito relaxados. E às vezes isso vem para a nossa vida espiritual, né? No cuidado, né? No dia a dia. Todos nós sabemos o que nós precisamos fazer e que nós precisamos comer para ter uma vida saudável, né? Mas todos imaginam e todos vão começar isso sempre na segunda-feira, né? E todos vão começar isso um dia, né? Mas nunca começa, fica só na promessa, né? Ah, não, porque agora eu vou começar a fazer uma caminhada, porque eu sinto que quando eu caminho, né, a minha respiração melhora, o meu corpo melhora, eu durmo melhor, então eu vou começar a fazer uma caminhada. Isso é muito importante, isso é muito bom. Aí eles ficam na promessa. Sabe que é bom, mas não faz. A alimentação não, porque agora eu vou fazer uma alimentação mais saudável, porque eu preciso ter uma vida mais saudável, né? Porque afinal de contas, né, eu tenho ouvido tanto falar que nós somos discípulos de Cristo Jesus, que eu sou templo do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu preciso cuidar bem desse templo, porque a Bíblia diz que aquele que não cuidar bem, né, desse templo, do Espírito Santo de Deus sois vós, Deus o destruirá. Você já imaginou, né? Eu estou pecando contra Deus porque eu não estou cuidando bem desse templo que se chama meu corpo e que é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Aí você até imagina e monta aquele sonho, né? Agora sim, né? Aquele corpo, né? Aquele físico, né? Aquela saúde boa, né? Mas não faz. E da mesma forma, amados irmãos, infelizmente, nós também fazemos isso na nossa vida espiritual. Não permanecemos ali em Cristo Jesus. Não permanecemos ali na leitura da palavra. Tem alguns que ainda acham que a Bíblia é difícil de compreender, mas não é difícil, é fácil de compreensão a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje, muito mais, hoje nós temos, né, várias traduções aí, né? Inclusive, uma das mais fáceis, né, é a Bíblia na linguagem de hoje. É lógico que ela não tem toda aquela riqueza do vocabulário de uma outra tradução, mas fica numa linguagem prática, clara para a gente, né? Permita que me recordar
de uma pessoa que eu dei uma Bíblia para ela na linguagem de hoje. Uma pessoa muito, muito amada nossa e uma serva de Deus assim, olha, simples, né? A Ivani, esposa do Toninho, né? A Ivani, e quando eu dei uma Bíblia para ela na linguagem de hoje, ela ficou tão feliz, falou, pastor, agora eu entendo, né? Olha que gostoso que é ler nessa tradução. Então hoje tem, né? Então não dá para dizer que a gente não entenda, porque hoje a linguagem de hoje é muito prática para nossa leitura. Existem as Bíblias que, se você quiser, tem os comentários. Então dá para a gente se manter ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo, sem nos tornarmos um ramo seco, sem nos tornarmos como o povo de Israel que foi cortado, que deixou de ser a videira do Senhor. E a oração, né? A oração. Falando em oração, hoje nós temos a torre, né? Às 11h55 nós iniciamos a torre de oração. A oração, como é bom ter intimidade com Deus. Como é bom conversar com o Senhor, o nosso Deus. E amados, é bom conversar com o Senhor, nosso Deus, e a forma como Deus nos conduz em oração. A oração não é uma coisa que você vai lá e faz, você vai lá e fala, mas a oração é essa comunhão com o Senhor nosso Deus, essa ligação. Eu estou falando a respeito desses dois assuntos porque são muito importantes e que é a forma que nós extraímos a seiva de Deus para a nossa vida como ramos, para não secarmos e não sermos lançados fora, e nem ficarmos um crente murcho por aí, né? Tem aquele crente murcho por aí? Né? Então me vem aqui em mente uma coisa que não é nosso costume, né? Mas eu me lembro que tinha um pessoal que tinha uns costumes e umas simpatias, e eles cortavam o raminho, né? Um raminho de arruda e colocava atrás da orelha, o raminho murchava. Aí falava, todo mal que tinha você saiu no raminho de arruda, né? Mas não é, porque aquele ramo foi tirado lá da árvore, né? Aquele ramo foi colhido de lá, então ele ia murchar mesmo, né? Então tem muitos que parecem esse raminho murcho, né? Esse raminho sem vida, esse raminho morrendo, porque não está ligado. Se você foi chamado, você precisa estar ligado ali na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, através da leitura da palavra, e que ela possa ser como ela diz ser, né? Como mais doce que o mel e o destilar dos favos. Outra sobre oração agora, né? A oração não é algo que você vai lá e faz com meia dúzia de palavras, não. A oração, amados irmãos, é intimidade com Deus, né? É intimidade com Deus. Então você precisa ir para a presença do Senhor nosso Deus e deixar que o Espírito Santo de Deus ore em você, ore através de você. Porque quando nós passamos por esse momento assim gostoso de intercessão e de oração com o Senhor, deixando o Espírito Santo de Deus orar em nós, nós estamos nos alimentando do Senhor. E esse alimento do Senhor não é uma coisa só para a nossa vida. Nós atingimos a vida de outras pessoas, né? Nós temos a torre, oramos na torre. E às vezes também eu oro de madrugada. E esses dias eu estava orando, né? E Deus colocou algumas pessoas para que eu estivesse orando. E eu orei. E eu tenho usado da seguinte forma, né? Para algumas pessoas, eu intercedo lá no meu quarto, mas para algumas pessoas, dependendo da situação, eu gravo a oração e mando para a pessoa. Mas isso não é coisa minha, é do Espírito Santo de Deus falando conosco através de nós, porque nós estamos ligados ali, né, à videira verdadeira. E aí, eu mandei essa oração, depois que a pessoa
ouviu essa oração, ela disse: olha, pastor, essa foi uma oração, ela brincou, uma oração forte, viu? Porque eu tomei posse da cura para a minha vida nesse dia, nessa manhã, quando eu vi a oração que o Senhor tinha enviado para mim. Eu falei: glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Mas isso tudo não é do homem. Isso é ação de Deus. Porque nós nos colocamos à disposição do Senhor para que Ele esteja falando através de nós, intercedendo através de nós na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Então, que você não vá para um momento de oração simplesmente para você falar meia dúzia de palavras ou interceder por alguém. Vá com tempo, com tranquilidade, para você deixar realmente o Espírito Santo de Deus vir sobre você, estar com você e tornar o seu tempo de oração um tempo em que você se alimenta em Deus, na palavra do Senhor nosso Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, e um tempo em que você abençoa realmente muitas vidas e que muitos milagres acontecem porque você está orando, porque você está intercedendo, porque você está clamando. Eu disse isso aqui porque é muito importante, porque Jesus está dizendo assim: ó, aquele que não produz fruto vai ser lançado fora. Então, para você sugar da seiva, você precisa estar ali ligado, né? A seiva, que é Cristo Jesus, né? Lá no versículo de número 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você tem que estar ligado. E para concluir, amados irmãos, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Então, se Jesus, como nós costumamos dizer, né? Deus é maravilhoso, né? O Senhor Jesus é esplêndido, né? Tem uns que usam uma expressão assim, bem mais popular, né? Que é: Jesus é lindo, né? Então, se Jesus é lindo, você também é muito lindo, né? Você é filho de Deus, você é lindo mesmo, né? Então, precisamos viver dessa forma. E quando nós procuramos viver dessa forma, né, nós conhecemos a essência do fruto espiritual que vem através da obediência aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Lá no verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aquele que tem os mandamentos do Senhor, o nosso Deus, aquele que vive debaixo da direção do Senhor nosso Deus, né, tem o amor de Deus na sua vida. E lá em 14:21, João 14:21, né, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz, né, que aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E João 15:14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Somos e estamos em Deus, se obedecermos a palavra do Senhor nosso Deus. E por último, para concluir, que nós estamos falando sobre esses frutos, né? Mas eu não disse aqui qual é esse fruto do qual nós estamos falando, né? E nós estamos falando exatamente da natureza do fruto espiritual, né? Dos frutos espirituais, lá de Gálatas 5:22, né? Que nós temos lá uma lista de todos esses frutos que serão produzidos através da nossa vida, né? E é através desses frutos que Deus é glorificado na sua vida. Vamos ler é só ler agora, né? Gálatas 5:22, só para lermos esse texto, né? E ficar assim aqui na nossa conclusão. A ordem que nós entendemos, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, né? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E esses são os frutos que o Senhor espera que eu, você, estejamos produzindo, porque estamos ligados a essa videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Amém?